Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma presença magnética que atrai respeito naturalmente, enquanto outras lutam a vida toda para serem levadas a sério? Carl Jung descobriu que isso não é sorte ou casualidade, mas o resultado de padrões psicológicos profundos que moldam nossa experiência humana. Hoje, vamos explorar esses mecanismos ocultos da mente que determinam como nos relacionamos conosco mesmos e com o mundo. Jung observou algo fascinante. Pessoas que irradiam uma autoridade genuína raramente estão tentando impressionar alguém. Elas operam a partir de uma base interna sólida que não depende da aprovação externa. É como se fossem fontes de água cristalina. A pureza vem de dentro e flui naturalmente para fora. Diferente de quem tenta construir uma imagem através de conquistas ou performances sociais, esses indivíduos descobriram um segredo fundamental sobre a natureza da dignidade humana. A primeira descoberta revolucionária de Jung foi perceber que nossa psique é muito mais complexa do que imaginamos. Ele identificou que temos múltiplas camadas de personalidade, sendo a mais visível aquela que chamou de persona, a máscara social que usamos para navegar no mundo. Mas por trás dessa persona existe nossa verdadeira essência, e a distância entre essas duas realidades determina muito do nosso bem-estar psicológico. Imagine sua persona como um ator no palco da vida. Quando esse ator está tão distante do seu verdadeiro eu que você precisa de um esforço constante para manter a performance, surge uma tensão interna devastadora. É como viver em duas dimensões diferentes simultaneamente, uma pública e uma privada, sem conseguir integrar essas experiências. Jung percebeu que pessoas autênticas conseguiram reduzir essa distância ao mínimo, criando uma coerência interna que outros sentem instintivamente. Mas existe uma armadilha perigosa nessa jornada de autenticidade. Jung descobriu que todos nós temos aspectos de nossa personalidade que rejeitamos e tentamos esconder, não apenas dos outros, mas de nós mesmos. Ele chamou isso de sombra, e sua relação com ela determina se você será uma pessoa integrada ou permanecerá fragmentado internamente. Pense na sombra como um diário secreto onde estão escritos todos os impulsos, medos e características que consideramos inaceitáveis. Algumas pessoas passam a vida toda tentando trancar esse diário em um cofre mental, gastando energia preciosa para manter essas partes escondidas. Outras aprendem a ler esse diário com curiosidade e compaixão, descobrindo que muitos desses aspectos sombrios contêm sementes de criatividade e autenticidade. Você já notou como algumas pessoas explodem em situações de pressão de maneiras completamente inesperadas? Isso geralmente acontece quando a sombra foi muito reprimida e encontra uma brecha para se manifestar. Jung entendia que integrar a sombra não significa expressar todos os nossos impulsos destrutivos, mas reconhecê-los conscientemente para que possam ser canalizados de forma construtiva. Um exemplo prático: imagine alguém que sempre se vê como pessoa boa e rejeita completamente qualquer agressividade em si mesmo. Essa pessoa pode ser incapaz de estabelecer limites saudáveis ou defender suas convicções quando necessário. Quando finalmente a pressão estoura, a agressividade reprimida pode emergir de forma descontrolada, causando danos às relações. Quem integrou essa energia agressiva pode usá-la para proteger o que valoriza, estabelecer fronteiras claras e lutar por causas importantes, tudo de forma consciente e direcionada. A segunda descoberta fundamental de Jung revela como nossa relação com o inconsciente coletivo
Esse reservatório de padrões universais da experiência humana influencia profundamente nossa capacidade de nos conectarmos com outros. Algumas pessoas têm acesso natural a essa camada mais profunda da psique, o que lhes permite falar uma linguagem que ressoa universalmente, mesmo quando discutem temas aparentemente simples. É como a diferença entre alguém que toca música apenas repetindo notas memorizadas e um músico que consegue improvisar porque compreende as estruturas harmônicas subjacentes. Pessoas com acesso ao inconsciente coletivo não precisam forçar conexões. Elas naturalmente tocam em temas e experiências que são significativas para a maioria dos seres humanos. Jung identificou padrões universais que chamou de arquétipos, moldes psicológicos fundamentais que aparecem em culturas ao redor do mundo. O arquétipo do sábio, do guerreiro, do cuidador, do explorador. Quando alguém consegue acessar esses padrões de forma saudável, sua personalidade ganha uma profundidade que transcende suas circunstâncias pessoais. É por isso que certas pessoas podem vir de backgrounds completamente diferentes do seu, mas ainda assim você sente uma conexão imediata com elas. Mas há um perigo aqui também. Jung alertava sobre pessoas que se identificam excessivamente com um arquétipo específico, perdendo sua humanidade individual. O salvador, que não consegue parar de tentar consertar todos ao seu redor, ou o rebelde, que se opõe a tudo automaticamente, sem discernimento. A sabedoria está em poder acessar diferentes energias arquetípicas conforme a situação demanda, mantendo sempre sua identidade pessoal como centro. Qual arquétipo ressoa mais com você quando pensa nos seus momentos de maior autenticidade? Compartilhe sua reflexão nos comentários, porque essa consciência arquetípica pode ser uma chave poderosa para compreender seus padrões relacionais. A terceira descoberta de Jung nos leva ao coração de como nossa energia psíquica flui e se manifesta no mundo. Ele percebeu que existe uma diferença fundamental entre pessoas que vivem primarily voltadas para o mundo externo, os extrovertidos, e aquelas que encontram sua principal fonte de energia no mundo interno, os introvertidos. Mas essa não é simplesmente uma questão de ser sociável ou tímido. Jung entendia a introversão e extroversão como orientações energéticas fundamentais. Imagine duas fontes de luz. Uma que projeta sua luminosidade amplamente para iluminar um grande espaço e outra que concentra sua intensidade para iluminar profundamente uma área menor. Ambas têm valor imenso, mas funcionam de maneiras completamente diferentes. Extrovertidos genuínos ganham energia através da interação com o mundo externo, pessoas, eventos, estímulos. Eles processam informações pensando em voz alta, testando ideias no mundo real. Introvertidos genuínos ganham energia através da reflexão interna e podem ficar exauridos por excesso de estimulação externa, precisando de momentos de solitude para recarregar e processar experiências. O problema surge quando nossa cultura valoriza excessivamente uma orientação sobre a outra. Introvertidos podem ser pressionados a se comportar como extrovertidos, levando à exaustão e perda de autenticidade. Extrovertidos podem ser julgados como superficiais, quando, na verdade, estão seguindo sua natureza genuína de processar a vida através da interação externa. Jung descobriu que pessoas mais maduras conseguem desenvolver habilidades da orientação oposta sem trair sua natureza fundamental. Um introvertido pode aprender a se expressar publicamente quando necessário,
mas sempre retorna à sua base interna para se renovar. Um extrovertido pode desenvolver capacidade de reflexão profunda, mas continua encontrando sua vitalidade principal na conexão externa. Você consegue identificar sua orientação energética natural? Mais importante ainda, você está honrando essa orientação ou tentando forçar-se a ser alguém que não é? A quarta descoberta nos leva às funções psicológicas que Jung identificou como diferentes maneiras de perceber e processar a realidade. Ele observou que algumas pessoas são naturalmente mais orientadas pelo pensamento lógico, outras pelos sentimentos e valores, outras pelas sensações e dados concretos, e outras ainda pela intuição e possibilidades futuras. Imagine 4 pessoas olhando para a mesma paisagem. A pessoa, orientada pelo pensamento, pode analisar a geologia do terreno e as implicações ecológicas. A pessoa, orientada pelo sentimento, pode ser tocada pela beleza da cena e pensar em como isso a conecta com memórias preciosas. A pessoa orientada pelas sensações pode notar detalhes específicos, a textura das rochas, a temperatura do ar, os sons específicos ao redor. A pessoa intuitiva pode vislumbrar as possibilidades, como seria construir algo ali, ou como a paisagem pode mudar com as estações. Nenhuma dessas perspectivas é superior às outras, mas Jung percebeu que desenvolvemos preferência por certas funções, deixando outras subdesenvolvidas. Isso cria pontos cegos em nossa compreensão da realidade. Pessoas maduras aprendem a valorizar e desenvolver suas funções menos preferidas, não para se tornarem outra pessoa, mas para se tornarem mais completas. Por exemplo, alguém que é naturalmente muito lógico e orientado pelo pensamento pode aprender a considerar o impacto emocional de suas decisões. Não porque sentimentos sejam mais importantes que lógica, mas porque uma decisão verdadeiramente sábia considera múltiplas dimensões da experiência humana. A quinta descoberta de Jung revela como nosso relacionamento com o tempo e com nossas diferentes fases de vida influencia profundamente nossa sensação de propósito e completude. Ele observou que a psique humana passa por transformações naturais ao longo da vida, cada uma com seus desafios e oportunidades únicos. Jung percebeu que a primeira metade da vida é geralmente dedicada ao que ele chamava de tarefas do ego: estabelecer identidade, construir carreira, formar relacionamentos, criar lugar no mundo. Essas são tarefas importantes e necessárias. Mas muitas pessoas ficam presas nessa fase, tentando resolver todos os problemas da vida através das mesmas estratégias que funcionavam quando eram mais jovens. A segunda metade da vida, segundo Jung, convida-nos para uma jornada diferente, a busca de significado mais profundo, a integração de aspectos negligenciados de nossa personalidade, a contribuição para algo maior que nós mesmos. É como se a vida fosse uma música em 2 partes. A primeira metade é sobre aprender a tocar o instrumento corretamente e a segunda é sobre descobrir que música única você veio para tocar no mundo. Muitas pessoas enfrentam o que Jung chamava de crise da meia-idade quando os valores e objetivos da primeira metade da vida começam a parecer vazios ou insuficientes. Não porque esses valores fossem errados, mas porque a psique está naturalmente evoluindo para uma fase diferente de desenvolvimento. Ignorar essa transição pode levar à estagnação e depressão. Abraçá-la pode abrir caminho para os anos mais criativos e significativos da vida. Jung também identificou que cada fase da vida tem uma tarefa psicológica específica. Na juventude, separar-se da família de origem
e estabelecer identidade independente. Na idade adulta jovem, criar intimidade e produtividade. Na maturidade, encontrar significado e sabedoria. Na velhice, integrar toda a experiência de vida e preparar-se para a transcendência. Pessoas que respeitam essas transições naturais conseguem navegar as mudanças da vida com mais graça e menos resistência. Elas entendem que crescer significa deixar para trás certas versões de si mesmas para dar espaço às próximas. A sexta descoberta nos conduz ao conceito junguiano de individuação, o processo pelo qual nos tornamos quem realmente somos, além das expectativas familiares, sociais e culturais. Jung via este como o objetivo central da segunda metade da vida, mas observava que poucas pessoas conseguem empreender essa jornada conscientemente. A individuação não é egoísmo ou narcisismo. Na verdade, é quase o oposto. É a coragem de descobrir e expressar sua contribuição única para o mundo, mesmo quando isso significa decepcionar algumas pessoas ou ir contra correntes sociais. É como uma semente que precisa quebrar sua casca protetora para se tornar a árvore que está destinada a ser. Jung percebia que a maioria das pessoas vive o que ele chamava de vida provisória, sempre esperando que a vida real comece depois da formatura, depois do casamento, depois da aposentadoria. A individuação é o processo de despertar para o fato de que sua vida real é agora e que você tem a responsabilidade de descobrir o que significa ser autenticamente você. Isso frequentemente envolve decepcionar pessoas importantes em sua vida. Não por maldade, mas porque você precisa parar de tentar ser a pessoa que eles querem que você seja e começar a ser quem você realmente é. É um processo doloroso, mas Jung observava que a alternativa, viver uma vida que não é genuinamente sua, é ainda mais dolorosa a longo prazo. A individuação também significa integrar aspectos contraditórios de sua personalidade. Você pode ser ao mesmo tempo forte e vulnerável, ambicioso e contemplativo, independente e necessitado de conexão. A maturidade psicológica não é eliminar essas contradições, mas aprender a navegar entre elas com consciência. Você já sentiu o chamado para viver de forma mais autêntica, mesmo sabendo que isso poderia complicar alguns relacionamentos? Como você tem respondido a esse chamado? A sétima, e talvez mais profunda, descoberta de Jung relaciona-se com o que ele chamava de função transcendente, a capacidade da psique de encontrar sínteses criativas entre polaridades aparentemente irreconciliáveis. Jung observou que quando conseguimos sustentar a tensão entre opostos sem tentar resolver prematuramente o conflito, algo novo e transformador pode emergir. Imagine dois ímãs se repelindo. A tendência natural seria separá-los para acabar com a tensão, mas Jung descobriu que quando conseguimos sustentar essa tensão dinâmica, ela pode se transformar em uma força criativa poderosa. Isso se aplica a conflitos internos, relacionamentos difíceis, decisões complexas e até mesmo problemas sociais. Por exemplo, a tensão entre sua necessidade de independência e sua necessidade de conexão não precisa ser resolvida escolhendo uma ou outra. Quando você consegue sustentar ambas as necessidades conscientemente, pode surgir uma forma mais madura de se relacionar, que honra sua individualidade e sua capacidade de intimidade simultaneamente. Jung aplicava esse princípio também aos conflitos entre diferentes aspectos da personalidade. Em vez de tentar eliminar características que consideramos problemáticas, podemos aprender a encontrar formas construtivas de expressá-las.
A raiva pode se transformar em paixão por justiça. A sensibilidade extrema pode se tornar capacidade de perceber nuances que outros perdem. A tendência ao isolamento pode evoluir para a capacidade de reflexão profunda que beneficia outros. A função transcendente também se manifesta na nossa relação com o sofrimento. Jung observava que, quando tentamos evitar ou eliminar toda a dor, perdemos oportunidades de crescimento e transformação. Mas quando conseguimos estar presentes com o nosso sofrimento sem ser dominados por ele, esse sofrimento pode se tornar uma porta para maior compaixão, sabedoria e conexão humana. Isso não significa que devemos buscar sofrimento ou nos resignar passivamente às dificuldades. Significa desenvolver a capacidade de estar presentes com experiências difíceis tempo suficiente para que elas possam nos ensinar algo valioso e se transformar em algo novo. A oitava descoberta de Jung nos leva ao conceito de sincronicidade, aquelas coincidências significativas que parecem conectar nosso mundo interno com eventos externos de maneiras que desafiam explicações puramente causais. Jung observou que pessoas que estão alinhadas com seu processo de individuação frequentemente experimentam mais sincronicidades, como se o universo conspirasse para apoiar sua jornada de crescimento. É importante distinguir sincronicidade de pensamento mágico. Jung não estava sugerindo que podemos controlar eventos externos através de nossos pensamentos, mas que existe uma qualidade de atenção e abertura que nos permite perceber conexões significativas que sempre estiveram lá. É como afinar um rádio para uma frequência específica. As ondas de rádio sempre existiram no ar, mas só as percebemos quando estamos sintonizados corretamente. Pessoas que desenvolveram essa sensibilidade às sincronicidades frequentemente relatam que a vida parece fluir com mais facilidade e significado. Não porque elas controlem os eventos, mas porque desenvolveram uma maneira de interagir com a vida que honra tanto a necessidade de ação consciente quanto a sabedoria de reconhecer quando algo maior está em jogo. Jung via as sincronicidades como momentos em que o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo e o mundo exterior se alinham temporariamente, oferecendo insights ou oportunidades que podem acelerar nosso crescimento psicológico. Aprender a reconhecer e responder a esses momentos pode ser uma ferramenta valiosa na jornada de individuação. A nona descoberta nos conduz ao entendimento junguiano dos relacionamentos como espelhos para nosso desenvolvimento psicológico. Jung observou que, inconscientemente, projetamos aspectos não desenvolvidos de nossa psique em outras pessoas, especialmente em relacionamentos íntimos. Isso pode criar tanto atração intensa quanto conflitos aparentemente inexplicáveis. Imagine que você se sente irresistivelmente atraído por pessoas que são espontâneas e aventureiras, mas você sempre foi cauteloso e planejador. Jung sugeriria que você está projetando seu próprio potencial não desenvolvido para a espontaneidade nessas pessoas. A atração é real, mas parte dela vem do reconhecimento inconsciente de qualidades que existem em você, mas que ainda não foram integradas. O mesmo vale para irritações e conflitos. Se você se sente consistentemente irritado com pessoas dramáticas, pode ser que você esteja projetando sua própria expressividade emocional reprimida. Se você julga pessoas frias e calculistas, pode estar vendo refletida sua própria capacidade intelectual não desenvolvida. Jung descobriu que relacionamentos maduros acontecem quando conseguimos retirar essas projeções, reconhecendo
que a qualidade que admiramos ou detestamos no outro também existe em nós, esperando para ser desenvolvida ou integrada. Isso não significa que todas as diferenças entre pessoas são apenas projeções, mas que muito do que nos atrai ou repele tem componentes projetivos significativos. Quando você consegue reconhecer e reclamar suas projeções, vários benefícios emergem. Primeiro, você para de responsabilizar outros por completá-lo ou de culpá-los por seus próprios conflitos internos. Segundo, você desenvolve aspectos de sua personalidade que estavam adormecidos. Terceiro, você pode se relacionar com outros de forma mais realista e compassiva. Que tipo de pessoa consistentemente te atrai ou te irrita? O que essas reações podem estar revelando sobre aspectos não desenvolvidos de sua própria psique? A 10ª descoberta de Jung revela a importância dos sonhos como mensagens do inconsciente que podem guiar nosso processo de crescimento e individuação. Jung via os sonhos não como resíduos aleatórios do processamento cerebral, mas como comunicações intencionais do inconsciente, oferecendo perspectivas que nossa mente consciente pode estar perdendo. Diferente da abordagem freudiana, que focava principalmente no passado e em conteúdos reprimidos, Jung observava que os sonhos frequentemente apontam para direções futuras de crescimento, alertando sobre desequilíbrios atuais ou oferecendo símbolos que podem enriquecer nossa compreensão de situações complexas. Jung desenvolveu uma abordagem para trabalhar com sonhos que ele chamava de amplificação. Em vez de reduzir símbolos oníricos a significados fixos, ele explorava as múltiplas camadas de significado que cada imagem poderia conter, tanto pessoais quanto arquetípicas. Um sonho com água, por exemplo, poderia conectar-se com experiências pessoais específicas com água, mas também com significados universais de purificação, emoção ou transformação. Pessoas que aprenderam a dialogar conscientemente com seus sonhos frequentemente descobrem uma fonte rica de criatividade e insight. Não se trata de acreditar que sonhos predigam o futuro literalmente, mas de reconhecer que eles podem oferecer perspectivas sobre questões atuais que nossa mente consciente está tendo dificuldade de resolver. Jung também observava que sonhos recorrentes geralmente indicam temas ou conflitos que precisam de atenção consciente. O inconsciente continua enviando mensagens similares até que conseguimos compreender e integrar o que está sendo comunicado. A 11ª descoberta nos leva ao conceito junguiano de opus contra naturam, a obra contra a natureza, que se refere ao trabalho consciente de desenvolvimento psicológico que vai contra nossas tendências automáticas e culturalmente condicionadas. Jung observava que crescimento genuíno frequentemente requer irmos contra nossa natureza inferior ou condicionada para descobrir nossa natureza superior ou autêntica. Isso pode significar que uma pessoa naturalmente tímida precisa desenvolver coragem para se expressar, ou que alguém naturalmente agressivo precisa cultivar paciência e diplomacia. Não se trata de negar sua natureza fundamental, mas de desenvolver capacidades que permitam expressar essa natureza de formas mais maduras e construtivas. Jung via esse trabalho como alquímico, transformando aspectos básicos de nossa personalidade em suas formas mais refinadas. Como o alquimista que transforma metal bruto em ouro, o trabalho psicológico consciente pode transformar impulsos primitivos em qualidades nobres. Por exemplo, o medo pode ser refinado em prudência sábia. A raiva pode ser destilada em determinação focada. A tristeza
pode ser alquimizada em compaixão profunda. Esse processo requer tanto aceitação do material bruto quanto compromisso com sua transformação. Jung enfatizava que essa obra é individual e não pode ser terceirizada. Ninguém pode fazer seu trabalho psicológico por você, assim como ninguém pode fazer exercício físico por você para que você fique em forma. É um processo que requer presença, paciência e persistência ao longo de muitos anos. A 12ª, e talvez mais prática descoberta de Jung, relaciona-se com o que ele chamava de holding the tension, sustentar a tensão entre opostos sem colapsar prematuramente em uma solução simplista. Jung observava que a maior parte do sofrimento humano vem de nossa pressa em resolver tensões psicológicas através de escolhas do tipo isto ou aquilo, quando a resposta mais madura seria isto e aquilo. Considere conflitos comuns: trabalho versus família, independência versus intimidade, tradição versus inovação, segurança versus aventura. Nossa tendência é escolher um lado e rejeitar o outro, criando desequilíbrio e perda de recursos psicológicos valiosos. Jung sugeria que, quando conseguimos sustentar a tensão entre polaridades, surge espaço para soluções criativas que honram ambos os lados. Isso não significa inação ou indecisão. Significa desenvolver capacidade de permanecer consciente e presente com complexidade, resistindo à tendência de simplificar prematuramente questões que são genuinamente multifacetadas. Frequentemente, depois de sustentar essa tensão por algum tempo, emerge uma terceira opção que antes era invisível. Por exemplo, alguém dividido entre dedicar-se à carreira ou à família pode descobrir formas de integrar ambas as necessidades de maneiras criativas que não tinha considerado inicialmente. Alguém conflitado entre estabilidade e aventura pode encontrar maneiras de criar estabilidade que inclua espaço regular para exploração e crescimento. Jung observava que essa capacidade de sustentar tensões desenvolve-se com a prática e é uma marca de maturidade psicológica. Pessoas que desenvolveram essa habilidade tendem a ser mais criativas, menos ansiosas e mais capazes de navegar complexidades relacionais e profissionais. A 13ª descoberta nos conduz ao que Jung considerava o objetivo final do desenvolvimento psicológico, o que ele chamava de self, com letra maiúscula. Diferente do ego, que é nossa identidade consciente, o self representa a totalidade de nossa personalidade, incluindo aspectos conscientes e inconscientes, pessoais e transpessoais. Jung via o self como um princípio organizador que orienta nosso desenvolvimento ao longo da vida, como uma semente contém o padrão da árvore madura que pode se tornar. Conectar-se conscientemente com o self significa alinhar nossa vida consciente com esse padrão mais profundo de totalidade. Pessoas que estabeleceram essa conexão frequentemente relatam uma sensação de estar vivendo sua vida certa, não no sentido moralizante, mas no sentido de estar alinhado com seu propósito mais profundo e autêntico. Elas podem enfrentar dificuldades e desafios, mas há um sentido subjacente de direção e significado que sustenta essas experiências. Jung observava que o self frequentemente se comunica através de símbolos, sincronicidades, sonhos e impulsos criativos. Aprender a reconhecer e responder a essa comunicação pode ser um fator transformador na jornada de individuação. É importante distinguir conexão com o self de inflação ego-espiritual. Conectar-se com o self geralmente resulta em maior humildade e compaixão
não em sentimentos de superioridade ou especialidade. É um reconhecimento de fazer parte de algo maior, não de ser superior aos outros. Ao chegarmos ao final desta exploração das descobertas de Jung, é importante reconhecer que todo esse conhecimento serve a um propósito prático: viver uma vida mais autêntica, significativa e conectada. Jung não estava interessado em teoria pela teoria, mas em compreensões que pudessem aliviar sofrimento humano e promover crescimento genuíno. A jornada de individuação que Jung descreveu não é um projeto de autoaperfeiçoamento ou uma busca narcisista por bem-estar pessoal. É um processo de descobrir e expressar sua contribuição única para a experiência humana coletiva. Quando você se torna mais autenticamente você mesmo, você automaticamente serve ao bem maior, porque sua autenticidade permite que você ofereça ao mundo algo que só você pode oferecer. Jung entendia que este processo não tem fim. Não existe um ponto em que você completa sua individuação e pode relaxar. É um processo dinâmico e contínuo de crescimento, descoberta e integração que continua até o final da vida. Mas isso não é uma burden, é uma aventura, a aventura mais significativa que qualquer ser humano pode empreender. Ele também reconhecia que este trabalho não pode ser feito em isolamento completo. Embora seja profundamente pessoal, precisamos de relacionamentos, comunidade e, frequentemente, orientação profissional para navegar os aspectos mais desafiadores da jornada. A individuação acontece em relacionamento, não despite dele. Talvez a contribuição mais duradoura de Jung seja ter demonstrado que crescimento psicológico é possível em qualquer fase da vida, que sintomas emocionais frequentemente indicam direções de crescimento e que cada pessoa tem potencial para desenvolvimento que vai muito além do que normalmente imaginamos. Se estas ideias ressoaram com você, considere como pode começar a aplicar alguns destes princípios em sua própria vida. Que aspectos de sua personalidade têm estado subdesenvolvidos? Que tensões você tem tentado resolver prematuramente que poderiam beneficiar de mais paciência e exploração? Que sonhos ou sincronicidades você tem estado ignorando que poderiam conter mensagens valiosas? Lembre-se de que este material é educativo e não substitui terapia profissional. Se você está enfrentando dificuldades psicológicas significativas, por favor, consulte um especialista qualificado. O trabalho junguiano pode ser profundamente transformador, mas também pode mobilizar conteúdos psicológicos intensos que beneficiam de acompanhamento profissional. A jornada, para se tornar quem você realmente é, pode ser a aventura mais importante de sua vida. Jung nos mostrou que esta jornada é não apenas possível, mas é o que dá significado à experiência humana. Que você encontre coragem para empreender sua própria versão desta jornada ancestral e universal.